Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que vocês não se esquecessem de deixar o like e de compartilhar. Compartilhar é importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Bom, hoje é dia 25 de março, quarta-feira. E às quartas-feiras nós falamos das perguntas que a fé enfrenta. E a pergunta de hoje é: Deus ainda fala nos dias de hoje? Então vamos começar com essa pergunta que muitas vezes muitas pessoas se fazem. Alguns a fazem em voz alta, outros apenas pensam nela. A pergunta é: Deus ainda fala hoje? Na Bíblia nós vemos muitas histórias de pessoas que ouviram Deus. Moisés, por exemplo, ouviu Deus no deserto. Samuel ouviu Deus ainda menino. Os profetas receberam mensagens claras de Deus. Mas aí nós olhamos para a nossa própria vida e às vezes tudo parece diferente. E é aí que surge essa dúvida: será que Deus ainda fala hoje? Vamos então refletir um pouco sobre isso. E para falarmos sobre isso, nós vamos refletir no versículo que está em João, capítulo 10, e é o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João, capítulo 10, versículo 27. Foi Jesus que disse essas palavras. E Jesus não falou apenas sobre o passado. Ele falou sobre um relacionamento vivo. A Bíblia mostra que Deus é um Deus que se comunica. Ele fala, ele orienta e ele guia. Mas isso nem sempre acontece da forma que nós imaginamos. Muitas pessoas esperam uma voz audível, mas Deus costuma falar de maneiras muito sutis. Nós precisamos silenciar o nosso coração para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente ouvir na sutileza do nosso entorno o que Deus está dizendo. A forma mais clara de Deus falar hoje é através da Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos princípios, nós encontramos direção e encontramos sabedoria. Muitas vezes um versículo fala exatamente sobre aquilo que nós estamos vivendo. Deus também fala conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele guia o nosso coração. Às vezes através de uma convicção interior, às vezes através de uma direção, ou também uma inquietação que nos alerta, ou uma paz profunda que confirma o caminho que nós devemos seguir. Deus também fala através de circunstâncias. Deus também nos fala através de circunstâncias. Muitas vezes Deus também orienta-nos através das circunstâncias da vida. Portas que se abrem, portas que se fecham, e situações que nos direcionam para um ou para outro caminho. Mas o que a gente precisa entender é que ouvir, perceber esses sinais, exige sensibilidade. Deus fala, isso é fato, mas ouvir exige muita atenção. Uma vida muito acelerada, como a que nós vivemos, dificulta perceber a direção de Deus. Por isso, momentos de silêncio, momentos de oração e reflexão são muito importantes para que a gente perceba o que Deus quer nos dizer. Bom, então vamos agora
a nossa aplicação prática. Hoje eu quero te convidar para que juntos a gente tome 3 atitudes importantes. Primeiro, a gente precisa reservar um tempo para nos ouvirmos a palavra de Deus. Segundo, a gente precisa desenvolver momentos de silêncio e de oração. Terceiro, nós precisamos estar atentos às direções que Deus pode nos trazer. E se a gente conseguir fazer tudo isso, com certeza nós vamos ouvir, sentir, perceber o que Deus está nos falando. Agora então vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus sensibilidade para que a gente consiga perceber os seus sinais, ouvir a sua voz e das diversas maneiras que Ele comunica com a gente. Pai, obrigado porque o Senhor continua falando conosco nos dias de hoje, mesmo quando a nossa vida está cheia de ruído. E por isso eu te peço, meu Pai, ajuda-nos a termos um coração sensível e que a gente aprenda a ouvir e a sentir todos os sinais pelos quais o Senhor comunica com a gente. Eu te peço que o Senhor guie os nossos passos e que o Senhor nos ensine a caminharmos cada dia mais perto de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se hoje você deseja ouvir mais claramente, ou se nós desejarmos ouvir mais claramente a voz de Deus, nós precisamos nos lembrar: Deus continua falando com quem deseja ouvir. Tenha uma quarta-feira abençoada. E se Deus permitir, eu te espero aqui amanhã para a gente aprender juntos, para nós aprendermos juntos com mais um personagem da Bíblia. Nos vemos amanhã. Um forte abraço. Fiquem com Deus.